Se você já foi subestimado por alguém, esta história vai mexer com você de uma forma que jamais imaginou. O barulho metálico ecoou pelo estacionamento subterrâneo do edifício corporativo mais imponente de São Paulo. Helena Monteiro, 47 anos, observou o óleo escorrendo do motor do Mercedes-Benz preto estacionado na vaga reservada. Seus olhos experientes reconheceram imediatamente o problema. Uma junta queimada, algo que ela poderia resolver em 20 minutos. Mas Helena não era mecânica. Pelo menos não oficialmente. Aos olhos de todos ali, ela era apenas a faxineira noturna que limpava os escritórios da Montenegro em Associados há 3 anos. Ninguém sabia que antes de segurar uma vassoura, ela havia segurado chaves inglesas por mais de 2 décadas. Que droga! Murmurou uma voz grossa atrás dela. Helena se virou e viu Ricardo Montenegro descendo as escadas de emergência, o telefone colado na orelha. Aos 52 anos, o CEO da empresa carregava a arrogância de quem nunca precisou provar seu valor. Apenas herdou. Não, mãe, não posso ir jantar hoje. Meu carro quebrou e... Ricardo parou ao perceber Helena observando. Seus olhos se estreitaram com irritação. O que você está fazendo aqui? Não deveria estar limpando lá em cima? Boa noite, Sr. Montenegro. Eu estava... Helena começou, mas ele a interrompeu com um gesto impaciente. Tanto faz. Já que está aqui... Ricardo apontou para o Mercedes. Conserte meu carro. Ele é seu agora, pelo menos até eu conseguir um guincho. Helena piscou confusa. Desculpe, senhor, mas eu sou faxineira. E eu sou o dono desta empresa. Ricardo riu com desdém. Você trabalha para mim, não trabalha? Então faça alguma coisa útil além de empurrar vassoura. O silêncio pesou entre eles. Helena sentiu o sangue ferver nas veias, mas manteve a expressão neutra. Quantas vezes já havia ouvido palavras similares? Quantas vezes fora tratada como se não tivesse cérebro, apenas braços para o trabalho pesado? Eu não entendo de carros, senhor Montenegro, mentiu ela, testando até onde iria a prepotência dele. Claro que não, Ricardo bufou. Pessoas como você nunca entendem de nada importante. Pessoas como você. As palavras cortaram mais fundo do que qualquer insulto direto. Helena conhecia bem esse código, a linguagem sutil da discriminação que separava os importantes dos descartáveis. Com licença, Helena disse baixinho, começando a se afastar. Ei, Ricardo gritou, para onde pensa que vai? Chame alguém, faça alguma coisa. Para isso que eu pago vocês. Helena parou, respirou fundo e se virou lentamente. Seus olhos encontraram os de Ricardo, e por um momento ele viu algo ali que o fez engolir seco. Não era submissão, era conhecimento. O senhor tem razão, disse Helena, surpreendendo-o. O carro é meu, pelo menos pelos próximos minutos. Você não vai acreditar no que Helena está prestes a descobrir. Continue ouvindo, porque essa reviravolta vai mudar tudo. Helena caminhou até o Mercedes com movimentos calculados. Suas mãos, calejadas de tanto segurar produtos de limpeza, deslizaram pela lataria como se acariciassem um velho amigo. Ricardo a observava com uma mistura de curiosidade e impaciência, o telefone ainda na mão. — Você tem uma chave de fenda? Perguntou Helena sem olhar para ele. — O quê? Ricardo franziu a testa. — Para que diabos você quer uma chave de fenda? — Para abrir o capô. Helena finalmente o encarou. — O senhor quer que eu resolva ou não? Algo na voz dela, uma confiança que não combinava com o uniforme azul de faxineira, fez Ricardo hesitar. Ele abriu o porta-luvas e retirou um kit básico de ferramentas, atirando-o aos pés de Helena. — Isso é ridículo, murmurou ele, mas não se afastou. Helena se abaixou, pegou a chave Phillips e com movimentos precisos abriu o capô. O vapor que escapou do motor confirmou suas suspeitas. Ela inclinou-se sobre o compartimento, suas mãos navegando entre mangueiras e componentes com familiaridade assustadora. Junta do cabeçote, diagnosticou ela após 30 segundos. Superaquecimento causou uma microfissura. Nada que não se resolva com uma junta nova e fluido de arrefecimento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo ficou boquiaberto,
processando o que acabara de ouvir. A faxineira, havia diagnosticado seu carro em menos tempo do que 3 mecânicos diferentes haviam levado na semana anterior. Como você... ele começou, mas a voz falhou. Helena limpou as mãos no uniforme e o encarou diretamente. 24 anos trabalhando em oficina, Sr. Montenegro. Especialização em motores alemães. Mas isso foi antes de me tornar uma pessoa como eu. A ironia nas palavras dela não passou despercebida. Ricardo sentiu o rosto esquentar, uma mistura de vergonha e confusão tomando conta dele. Por que você... Ele tentou articular a pergunta, mas Helena o interrompeu. Por que estou limpando banheiros em vez de consertando carros? Ela riu, mas sem humor. Porque aos 43 anos, depois de um divórcio complicado e uma filha para criar, descobri que o mundo não tem muito espaço para mulheres da minha idade que apenas entendem de mecânica. Ricardo a observou em silêncio. Pela primeira vez em anos, ele realmente via alguém que considerava invisível. O uniforme de faxineira parecia uma fantasia mal ajustada sobre uma pessoa completamente diferente. Eu posso arranjar as peças, disse ele hesitante. Se você quiser consertar, por quê? Helena inclinou a cabeça. Há 5 minutos eu era apenas uma faxineira incompetente. O que mudou? Ricardo não soube responder. Não sabia como explicar que, naqueles poucos minutos, seu mundo havia sido sacudido de uma forma que não compreendia completamente. Meu nome é Helena, ela disse suavemente. Helena Monteiro. Trabalho para sua empresa há 3 anos. Limpo seu escritório toda terça e quinta-feira. E esta é a primeira vez que você pergunta meu nome ou trata como se eu fosse uma pessoa real. As palavras atingiram Ricardo como socos. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Eu vou consertar seu carro, senhor. Montenegro, continuou Helena. Não porque você me ordenou, mas porque ainda me importo quando vejo algo quebrado. Mesmo quando... Ela fez uma pausa significativa. Mesmo quando quem está quebrado não é apenas a máquina. Na manhã seguinte, Ricardo chegou ao escritório com 20 minutos de atraso. Seu Mercedes ronronava como novo, graças ao trabalho impecável de Helena na noite anterior. Ela havia não apenas trocado a junta, mas também verificado fluidos, ajustado a pressão dos pneus e limpo pontos de corrosão que nem ele sabia que existiam. Mas Ricardo não conseguia parar de pensar na conversa que tiveram, ou melhor, no monólogo que ela havia feito enquanto trabalhava. Sabe, Sr. Montenegro, o engraçado é que as pessoas acham que mecânica é coisa de homem. Meu pai pensava assim também. Quando eu era criança, ele me deixava ajudar na oficina dele apenas porque não tinha filhos homens. Provisoriamente, ele dizia. Quando eu crescesse, arranjaria um marido para cuidar dessas coisas. Mas eu amava aquele mundo. O cheiro de óleo, o som dos motores, a satisfação de fazer algo funcionar novamente. Quando meu pai morreu, eu tinha 19 anos e sabia mais sobre carros do que qualquer funcionário dele. Mesmo assim, os clientes pediam para falar com o mecânico de verdade. Casei com um advogado aos 23. Ele achava charmoso que eu entendesse de carros, mas deixou bem claro que esposas não trabalhavam em oficinas. Fiquei 15 anos sendo a mulher do Dr. Monteiro antes de descobrir que ele tinha outra família em Santos. Ricardo se pegou digitando o nome dela no sistema da empresa. Helena Monteiro, 47 anos, viúva, não divorciada, ele havia entendido errado. Mãe de Beatriz Monteiro, 19 anos, estudante de engenharia mecânica na USP. Endereço: Cidade Tiradentes. Salário: 2 salários mínimos. Sr. Montenegro, a voz de sua secretária o trouxe de volta à realidade. Sua mãe está na linha 1. Transfira para mais tarde, Paula. Ricardo continuou olhando a tela. Havia algo que não fechava naquela história. Mais tarde, durante o almoço, ele fez algo que jamais havia feito em 5 anos de empresa. Desceu até o subsolo durante o horário de limpeza. Helena estava no banheiro masculino do 12º andar, esfregando o piso com movimentos mecânicos. Ela o viu pelo reflexo no espelho e não demonstrou surpresa. Como está o carro? Perguntou sem parar de trabalhar. Perfeito. Ricardo hesitou na porta. Helena,
Posso fazer uma pergunta? Ela finalmente parou e o encarou. Claro. Por que você mentiu ontem? Sobre o quê? Você disse que era divorciada, mas no sistema consta como viúva. Helena ficou imóvel por um longo momento. Quando falou, sua voz saiu mais baixa. Tecnicamente sou viúva. Meu marido morreu há 2 anos. Ela voltou a esfregar o chão. Mas nossa separação aconteceu muito antes disso. O divórcio nunca foi oficializado porque ele morreu antes. Sinto muito. Não precisa. Helena enxaguou o pano na água suja. Nós não nos falávamos há 3 anos quando aconteceu. Beatriz, minha filha, que me contou. Ela mantinha contato com o pai. Ricardo sentiu um aperto no peito. E a oficina? O que aconteceu com a oficina do seu pai? Helena parou novamente. Dessa vez o silêncio se estendeu por tanto tempo que Ricardo achou que ela não responderia. Eu a vendi, disse finalmente, para pagar as dívidas que meu marido deixou. Descobri depois da morte dele que nossa casa estava hipotecada, que havia empréstimos em meu nome. Perdi tudo em 6 meses. A raiva que Ricardo sentiu foi inesperada e intensa. Raiva de um homem que nunca conheceu, de um sistema que permitiu que uma mulher competente perdesse tudo, de si mesmo por todos os julgamentos superficiais que fizera. Helena, ele começou, mas ela o interrompeu. Não precisa de pena, Sr. Montenegro. Eu sobrevivi. Beatriz vai se formar no ano que vem. Foi para isso que tudo serviu. Engenharia mecânica, disse Ricardo. Helena sorriu pela primeira vez desde que a conhecera. Ela quer ser a primeira mulher a dirigir uma equipe de Fórmula 1 no Brasil. Eu digo que ela vai conseguir. Você ensinou tudo a ela? Tudo que pude. O orgulho na voz de Helena era inconfundível. Ela é 10 vezes melhor do que eu jamais fui. Ricardo ficou observando Helena trabalhar, processando tudo que havia descoberto. Uma mulher brilhante, reduzida a limpar banheiros para sobreviver. Uma mãe que sacrificou seus sonhos para garantir que a filha pudesse realizar os próprios. Helena, disse ele impulsivamente, quer almoçar comigo amanhã? Ela parou de esfregar e o olhou como se ele tivesse sugerido voarem para a lua. Desculpe. Almoçar, comigo, amanhã. Ricardo sentiu o rosto esquentar. Quero saber mais sobre você, sobre sua história. Helena estudou seu rosto por um longo momento. Por quê? Porque... Ricardo procurou pelas palavras certas. Porque ontem à noite você me mostrou que eu tenho sido um idiota cego pelos últimos 3 anos. E porque tenho a impressão de que estou apenas arranhando a superfície de quem você realmente é. O que Helena está prestes a descobrir sobre Ricardo vai mudar tudo o que você pensa que sabe sobre esta história. O restaurante era simples, mas acolhedor. Ricardo havia escolhido propositalmente um lugar discreto, longe dos círculos corporativos onde ambos poderiam ser reconhecidos. Helena chegou pontualmente, vestindo uma blusa azul clara e calça jeans. A primeira vez que ele a via sem o uniforme de trabalho. Ela parecia uma pessoa completamente diferente, mais jovem, mais relaxada, mais ela mesma. Obrigada por me convidar, disse Helena sentando-se à frente dele, mas ainda não entendo por quê. Honestamente, eu também não. Ricardo riu nervosamente. Desde ontem à noite, não consigo parar de pensar em tudo que você me disse. Já se percebi que passei a vida inteira cercado de pessoas que me dizem apenas o que eu quero ouvir. Você foi a primeira pessoa em anos a me mostrar quem eu realmente sou. Helena pegou o menu, mas não o abriu. E quem você é, Sr. Montenegro? Ricardo. Apenas Ricardo. Ele fez uma pausa. E honestamente, não sei mais. Achava que sabia, mas... Mas? Ricardo respirou fundo. Minha história não é muito diferente da sua, Helena, só que ao contrário. Ela inclinou a cabeça, interessada. Meu pai construiu a Montenegro em Associados do zero. Começou como contador em uma empresa pequena. Trabalhou 20 horas por dia durante 30 anos para construir o que temos hoje. Ricardo olhou pela janela. Ele queria que eu fosse engenheiro. Constrói coisas, ele dizia. Deixa algo real no mundo. Mas você escolheu administração.
Escolhi o caminho mais fácil. A honestidade na voz dele surpreendeu até mesmo Ricardo. Administração, MBA. Assumir a empresa que já estava pronta. Nunca construí nada na minha vida, Helena. Apenas herdei. Helena permaneceu em silêncio, permitindo que ele continuasse. Sabe qual é a diferença entre nós dois? Ricardo finalmente a encarou. Você perdeu tudo e lutou para reconstruir. Eu ganhei tudo de graça e nunca soube o que fazer com isso. E agora? Ricardo hesitou. Agora estou começando a entender que talvez tenha perdido mais do que você. Você pode ter perdido a oficina, mas manteve sua dignidade, sua competência, seu amor pela filha. Você o quê? Eu perdi a capacidade de ver as pessoas, de realmente vê-las. Ricardo mexeu nervosamente no guardanapo. Minha ex-esposa me disse isso quando se divorciou de mim há 2 anos. Disse que eu via apenas títulos, posições, utilidade, nunca pessoas. Helena processou a informação. Você é divorciado. Há 2 anos. Ela ficou com a casa, eu fiquei com a empresa e a solidão. Ricardo riu sem humor. Irônico, não? O homem que humilha os outros por serem pessoas como elas vive sozinho em um apartamento de cobertura, comendo comida delivery e trabalhando até às 10 da noite. Por que está me contando isso? Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz estava carregada de uma vulnerabilidade que Helena não esperava. Porque ontem à noite, pela primeira vez em anos, me senti visto, realmente visto. Não como o CEO rico, não como o herdeiro bem-sucedido. Você me viu como eu realmente sou. Ele fez uma pausa. E mesmo assim, consertou meu carro. Os olhos de Helena se suavizaram. Ricardo, eu quero aprender, disse ele rapidamente. Quero aprender a ver as pessoas como você me viu. Quero ser alguém que merecia ter o carro consertado por alguém como você. Helena ficou observando o homem à sua frente. O CEO arrogante havia desaparecido, substituído por alguém perdido, vulnerável, genuinamente arrependido. Posso te fazer uma pergunta? Ela disse finalmente. Qualquer coisa. Você realmente quer mudar ou só quer se sentir menos culpado? A pergunta atingiu Ricardo como um soco. Ele abriu a boca para dar uma resposta automática, mas parou. Helena merecia honestidade. As 2 coisas, admitiu ele. Mas, principalmente, a primeira. Helena assentiu lentamente. Então, vou te dar uma chance. Mas com uma condição. Qual? Você vai trabalhar um dia como faxineiro na sua própria empresa. Ricardo engasgou com a água. O quê? Você ouviu bem. Um dia inteiro. Uniforme, produtos de limpeza, banheiros, tudo. Helena se inclinou para a frente. Se você realmente quer entender quem são as pessoas que trabalham para você, precisa ver o mundo através dos olhos delas. Helena, isso é ridículo? Impossível? Ela sorriu. Ou você tem medo de descobrir como realmente trata as pessoas que considera invisíveis? Ricardo ficou em silêncio, processando a proposta. Era absurda, potencialmente humilhante, completamente fora de qualquer protocolo corporativo. Quando? Perguntou ele. 1 semana depois, às 5 da manhã de uma sexta-feira, Ricardo Montenegro vestiu um uniforme azul de faxineiro e se apresentou no subsolo de sua própria empresa. Helena o aguardava com um carrinho de limpeza e um sorriso que misturava diversão e determinação. Regra número 1, disse ela, entregando-lhe luvas de borracha. Você não é o CEO hoje. Você é Roberto, funcionário temporário da empresa de limpeza terceirizada. Ninguém pode saber quem você realmente é. Roberto? Nome falso, mas seguro. Helena começou a caminhar. Regra número 2. Você faz tudo o que eu faço, no ritmo que eu faço, sem reclamações, sem pausas especiais. Entendido. Regra número 3. Você trata todo mundo com o mesmo respeito que gostaria de receber, mesmo, especialmente, as pessoas que normalmente nem notam sua existência. As primeiras 2 horas foram um choque para Ricardo. Limpar banheiros, esvaziar lixeiras, aspirar carpetes. Cada tarefa era mais desafiadora fisicamente do que ele havia imaginado.
Seus músculos doíam, suas mãos ficaram ressecadas pelos produtos químicos, e ele começou a entender por que Helena sempre parecia cansada ao final do expediente. Mas o verdadeiro choque veio quando começaram a limpar os escritórios, e Ricardo teve que interagir com seus próprios funcionários. "Com licença", disse ele baixinho ao entrar na sala de Paula, sua secretária. Ela nem levantou os olhos do computador. "Deixa ali no canto", murmurou, fazendo um gesto vago na direção da lixeira. Ricardo hesitou. Paula trabalhava para ele há 5 anos. Eles conversavam todos os dias, ela conhecia seus horários, suas preferências, até seus humores. Mas, vestido de faxineiro, ele havia se tornado completamente invisível para ela. No 12º andar, a situação se repetiu. Colegas que o cumprimentavam educadamente todos os dias passaram por ele como se fosse um fantasma. Alguns nem se davam ao trabalho de sair da frente quando ele precisava aspirar perto de suas mesas. "Você está começando a entender", murmurou Helena quando se encontraram no corredor. "Como você aguenta isso?", Ricardo perguntou, genuinamente perplexo. "Porque eu sei quem sou por dentro", respondeu ela simplesmente. "E porque tenho um objetivo maior do que o ego." Na hora do almoço, eles se sentaram na área de descanso dos funcionários, um lugar que Ricardo nunca havia visitado. Era pequeno, mal iluminado, com apenas uma mesa e um micro-ondas antigo. "Seu escritório tem uma sala de descanso com vista para a cidade", comentou Helena, aquecendo sua marmita. Ricardo começou, mas não sabia como terminar a frase. "Não estou julgando", disse ela suavemente. "Estou apenas mostrando." A tarde trouxe uma surpresa inesperada. Enquanto limpavam o banheiro do 3º andar, Ricardo ouviu vozes familiares vindo do corredor. "O Montenegro está mais estranho que o normal essa semana", dizia Jonas, o gerente financeiro. "Parece... não sei, mais pensativo." "Tomara que não esteja planejando demissões", respondeu Carla, da contabilidade. "Minha filha vai entrar na faculdade ano que vem." "Ele não é má pessoa", disse uma terceira voz que Ricardo reconheceu como sendo de Marcos do jurídico. "Só é distante, como se vivesse em outro planeta." "Distante é uma palavra gentil", riu Jonas. "Lembro quando pedi aumento há 2 anos. Ele me olhou como se eu tivesse pedido para casar com a filha dele." As risadas se afastaram pelo corredor, mas as palavras ficaram ecoando na mente de Ricardo. "Distante, outro planeta, como se eu tivesse pedido para casar com a filha dele." "Eles não estão errados", disse Helena suavemente. Ela havia ouvido tudo. Ricardo não respondeu. Não havia o que dizer. Ao final do dia, quando guardaram os equipamentos no depósito, Ricardo estava exausto de uma forma que nunca havia experimentado. Não era apenas o cansaço físico, era algo mais profundo. Uma fadiga emocional que vinha de ter sido ignorado, invisibilizado, tratado como mobiliário durante 8 horas. "Bem-vindo ao mundo real", disse Helena, tirando as luvas. "Helena, Ricardo procurou pelas palavras. "Eu não sabia, realmente não sabia." "Eu sei que não sabia. É por isso que você está aqui." "Como você faz isso todos os dias? Como não fica com raiva?" Helena o encarou diretamente. "Quem disse que não fico?" A honestidade na resposta dela o pegou desprevenido. "Claro que fico com raiva, Ricardo. Fico com raiva quando pessoas educadas e inteligentes me tratam como se eu fosse invisível. Fico com raiva quando me pagam uma miséria para fazer um trabalho essencial. Fico com raiva quando vejo minha filha estudando até de madrugada para conseguir uma bolsa de estudos, enquanto filhos de empresários compram vagas na faculdade. Então por quê? Porque a raiva sem propósito só me machuca e porque..." Helena fez uma pausa. "Porque ainda acredito que as pessoas podem mudar, que podem aprender a ver." Ricardo ficou em silêncio, processando tudo que havia vivido naquele dia. "E agora?", perguntou ele finalmente. "Agora você decide o que vai fazer com o que aprendeu. Prepare-se para um final que vai mexer com seu coração e mudar sua forma de ver o mundo." Segunda-feira de manhã. Ricardo chegou ao escritório às 7 em ponto, 2 horas antes do horário normal. Havia passado o fim de semana inteiro pensando, planejando,
tomando decisões que sabia mudariam não apenas sua empresa, mas sua vida. A primeira parada foi o subsolo. Helena estava preparando o carrinho de limpeza quando o viu descer as escadas. Ela não demonstrou surpresa. Helena raramente demonstrava surpresa com qualquer coisa. "Bom dia", disse ela simplesmente. "Bom dia." Ricardo hesitou. "Helena, posso falar com você?" "Claro." Ela não parou de organizar os produtos de limpeza. "Quero oferecer um emprego para você." Desta vez, Helena parou. "Que tipo de emprego?" "Supervisora de manutenção predial, salário 4 vezes maior que o atual, benefícios completos e..." Ricardo respirou fundo. "Uma oficina no subsolo para você usar nos intervalos." Helena o encarou por um longo momento. "Por quê?" "Porque você é a pessoa mais competente que conheço, e eu fui idiota demais para perceber isso durante 3 anos. E o que seus sócios vão dizer quando descobrirem que você promoveu a faxineira? Eles vão dizer que finalmente aprendi a reconhecer talento onde quer que ele esteja." Helena cruzou os braços. "E se eu recusar?" "Então vou respeitar sua decisão, mas vou continuar tratando você e todos os outros funcionários com o respeito que merecem." "Você mudou mesmo", disse Helena, e havia algo como admiração em sua voz. "Você me mudou", corrigiu Ricardo. "A pergunta é, você aceita?" Helena ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto dele. Finalmente, um sorriso pequeno apareceu no canto de sua boca. "Aceito, mas com uma condição." "Qual?" "Eu quero contratar minha própria equipe, e quero que metade seja composta por mulheres acima dos 40 anos. Ricardo riu. "Fechado." 6 meses depois, a Montenegro em Associados havia se tornado uma empresa completamente diferente. Helena havia implementado um programa de valorização dos funcionários que se tornou modelo para outras empresas. A pequena oficina no subsolo virou ponto de encontro para funcionários que gostavam de mexer com carros, e descobriu-se que havia muitos. Mais importante, Ricardo havia aprendido a conhecer seus funcionários pelo nome, suas histórias, seus sonhos. Descobriu que Paula, sua secretária, escrevia contos nas horas vagas. Que Jonas, o gerente financeiro, sonhava em abrir uma pousada no interior. Que Carla, da contabilidade, fazia bijuterias lindas que vendia aos fins de semana. E descobriu que ver as pessoas, realmente vê-las, era infinitamente mais gratificante do que apenas usar seus serviços. Em uma terça-feira à noite, Ricardo estava no subsolo ajudando Helena a trocar o óleo de seu próprio carro quando ela fez uma pergunta inesperada. "Oh, Ricardo, posso te perguntar uma coisa pessoal?" "Claro." "Você ainda se sente sozinho?" Ele parou de trabalhar e a olhou. "Por que pergunta?" "Porque no primeiro dia que conversamos de verdade, você disse que vivia sozinho comendo comida delivery. E, bem, você parece diferente agora." Ricardo sorriu. "Sabe, Helena, descobri uma coisa engraçada. Quando você começa a ver as pessoas de verdade, elas começam a ver você também. Não me sinto mais invisível." "E a solidão?" "Ainda estou aprendendo a lidar com ela, mas..." Ele hesitou. "Não se importaria de me ensinar a fazer alguns pratos básicos? Estou cansado de pizza delivery." Helena riu. "Claro, mas vou cobrar em aulas de mecânica. Beatriz quer montar um carro de corrida e eu prometi ajudar." Fechado. Eles voltaram ao trabalho em silêncio confortável. Lá fora, São Paulo continuava seu ritmo frenético de sempre. Mas ali no subsolo, 2 pessoas que haviam aprendido a se ver além das máscaras sociais construíam algo novo, uma amizade baseada em respeito mútuo, compreensão e a certeza de que nunca é tarde demais para enxergar o mundo e as pessoas com olhos novos. Ricardo nunca mais humilhou um funcionário. Helena nunca mais se sentiu invisível, e ambos descobriram que, às vezes, a distância entre 2 mundos é apenas uma conversa honesta e a coragem de admitir quando estamos errados. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ser visto. E lembre-se, todos nós temos a capacidade de escolher como tratamos as pessoas ao nosso redor. Às vezes, a diferença entre humilhar e humanizar é apenas uma mudança de perspectiva.
A cerimônia de formatura da engenharia mecânica da USP estava lotada. Na terceira fileira, Ricardo Montenegro aplaudia entusiasticamente, enquanto Beatriz Monteiro recebia seu diploma, e uma menção honrosa por sua tese sobre otimização de motores sustentáveis. Ao seu lado, Helena chorava discretamente de orgulho. Ela usava um vestido azul marinho elegante, muito diferente do uniforme de faxineira que Ricardo a vira usar pela primeira vez. Ela conseguiu, murmurou Helena, secando os olhos. Claro que conseguiu. É filha da mulher mais determinada que conheço, respondeu Ricardo. Após a cerimônia, os três se encontraram no estacionamento. Beatriz, radiante em sua beca, correu para abraçar a mãe. Mãe, você viu? O professor disse que eu já tenho 3 propostas de emprego. Eu vi, meu amor. Seu pai ficaria muito orgulhoso. Beatriz então se virou para Ricardo. Senhor Ricardo, obrigada por tudo. A oficina da empresa foi fundamental para eu praticar o que aprendia na faculdade. O prazer foi meu, Beatriz. E chame-me apenas de Ricardo. Ele sorriu. Aliás, tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta? Helena perguntou desconfiada. A Montenegro está expandindo para o setor automotivo. Precisamos de alguém jovem, talentoso e com visão inovadora para liderar o projeto. Ricardo olhou para Beatriz. Interessada? Mãe e filha se entreolharam, surpresas. Mas eu acabei de me formar. Beatriz começou, e é exatamente por isso que você vai trazer ideias frescas. Além disso, Ricardo piscou para Helena. Tenho a impressão de que sua consultora pessoal vai garantir que você não cometa os erros que eu cometi. Helena riu. Podem apostar que sim. Enquanto Beatriz considerava a proposta, Ricardo se afastou alguns passos com Helena. Obrigada, disse ela baixinho. Pelo quê? Por dar a ela a chance que você deu a mim, por ver o potencial em vez dos preconceitos. Ricardo ficou sério. Helena, posso te confessar uma coisa? Claro. Naquela noite no estacionamento, quando você consertou meu carro, foi a primeira vez em anos que alguém fez algo por mim sem esperar nada em troca, mesmo depois de eu ter sido grosseiro, preconceituoso, arrogante. Ele fez uma pausa. Você poderia ter me deixado plantado ali, por que não deixou? Helena sorriu. Porque, no fundo, eu sabia que você não era realmente aquela pessoa. Era apenas alguém que nunca havia aprendido a enxergar além das próprias limitações. E como você sabia disso? Porque reconheci o olhar. Helena olhou para onde Beatriz conversava animadamente ao telefone, provavelmente contando as novidades para alguém. Era o mesmo olhar que eu tinha quando me sentia perdida, quando achava que meu valor dependia do que os outros pensavam de mim. Ricardo assentiu compreendendo. E agora? Agora sei que meu valor vem de quem eu sou, não de onde trabalho ou como me veem. Helena o encarou. E você também aprendeu isso. Naquele momento, Beatriz voltou correndo. Aceito, disse ela ofegante, mas com uma condição. Qual? Ricardo e Helena perguntaram ao mesmo tempo. Quero que a primeira linha de carros se chame Projeto Helena, em homenagem à mulher que me ensinou que não existe sonho impossível, apenas caminhos que ainda não exploramos. Helena ficou sem palavras. Ricardo sorriu e estendeu a mão para Beatriz. Fechado. Bem-vinda à equipe, engenheira Monteiro. Enquanto os três caminhavam para o carro, o mesmo Mercedes que Helena havia consertado meses antes, Ricardo refletiu sobre como uma simples avaria mecânica havia mudado completamente o rumo de suas vidas. Helena, disse ele enquanto abria a porta do carro para ela. Sim? Obrigado por me ensinar que consertar carros é fácil, consertar pessoas é que é o verdadeiro desafio. E qual foi a lição mais importante? Ela perguntou curiosa. Ricardo pensou por um momento antes de responder. Que todos nós estamos um pouco quebrados por dentro. A diferença é que algumas pessoas têm a sabedoria de mostrar para os outros onde estão as peças que precisam ser consertadas. Helena assentiu, satisfeita. E algumas pessoas têm a humildade de admitir que precisam de conserto. Enquanto dirigiam pela cidade,
Os três conversavam sobre planos futuros, sonhos realizados e novas possibilidades. Nenhum deles mencionou aquele primeiro encontro no estacionamento. Mas todos carregavam consigo a lição mais valiosa daquela noite: que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua posição social, sua conta bancária ou seu diploma. Está em sua capacidade de ver a humanidade nos outros e de permitir que sua própria humanidade seja vista. Anos depois, quando a Montenegro Automotive se tornasse referência em inovação sustentável no mercado brasileiro, quando Helena fosse reconhecida como uma das executivas mais respeitadas do setor e quando Beatriz liderasse a primeira equipe brasileira de Fórmula E, todos ainda se lembrariam daquela noite no estacionamento, não pelo carro que quebrou, mas pelas pessoas que se consertaram. Obrigado por ouvir até o final. Se você conhece alguém que precisa desta mensagem sobre dignidade, respeito e segundas chances, compartilhe esta história. E lembre-se, nunca sabemos o impacto que podemos ter na vida de alguém com um simples gesto de humanidade. Até a próxima história que vai tocar seu coração.